falando exatamente de seleção brasileira, porque é um jogador que também está no radar da seleção brasileira, está no radar do Tite. Fala aí, Bruno Henrique. A expectativa é boa, né? Todo mundo trabalha para conquistar grandes coisas, né? E comigo não é diferente. Eu venho trabalhando, né? E desde 2017, quando eu jogava pelo Santos ainda, fiz uma temporada muito boa, né? O Tite já havia falado meu nome e acabou que em 2018 não tive um respaldo bom por causa da minha lesão. E agora no Flamengo, novamente, estou conseguindo retomar o que eu fiz em 2017, né? Tenho uma expectativa muito grande de poder ser convocado pela primeira vez e seguir adiante, né? Fazendo um bom trabalho, sendo convocado ou não. Vocês enxergam que é na posição de quem aí, Bruno Henrique? Alguém que já tenha convocações, se fosse uma surpresa para amanhã, se de repente ele está lá na lista. Do lado esquerdo ali, talvez na vaga do Neymar. Neymar, né? É complicado, né? Mas sabe que eu acho que o Bruno Henrique ficou feliz hoje com a história do, feliz entre aspas, né, do Balotelli. Porque ia dar ruim para ele. Ia dar ruim para ele ali, porque... Mas a temporada dele é muito boa, muito né? Boa. É um jogador muito regular, né? A gente fala, o Gabigol tem números espetaculares. Mas o Gabigol, no começo, né? Não foi um começo assim, já chegou jogando, já chegou mostrando tudo. O Bruno Henrique não. É difícil você ver ele fazer uma partida assim muito ruim. Ele é um cara muito regular. Nível, as atuações dele são regulares para muito boas, né? Muito boas, ele vem sendo protagonista assim por um bom tempo. Desde o começo do ano ele vem fazendo gols importantes, marcando gols em clássicos. E mesmo o Gabigol agora estando em evidência com os gols, mas o Bruno Henrique, assim, das contratações do Flamengo, é que mais tem dado resultado de chamada a atenção. O Bruno Henrique, no jogo contra o Emelec, acho que todo mundo, o Flamengo não teve uma grande... O Flamengo, como um todo, não teve uma grande atuação. O Bruno Henrique estava abaixo e o Bruno Henrique estava também voltando de lesão naquela partida, né? Isso. Então nem dá para colocar na conta dele, de repente, essa atuação como uma das piores. É um jogador que ajuda muito o Flamengo, é um dos principais jogadores aí do Jorge Jesus e, como disse a Ana, tá soltando fogos aí que não vem o Balotelli. Mas né? ele tá envolvido na Libertadores, né? Não, mas a Libertadores não pega a data. É só a Copa do Brasil. Copa do Brasil, que o jogo é dia 4 e aí o primeiro jogo é dia 6. Então o Libertadores está... acho que é a possibilidade, sim. Não confronta. Ninguém pode falar nem que sim, nem que não, mas pode ser uma... É um nome que está no radar. Ele carrega o piano bem. Do ataque ali, ele faz uma função que o Tite gosta muito, que é aquela função mais tática. Que ele libera um pouco mais o lado direito para ficar um pouco mais criativo e joga a responsabilidade com o Bruno Henrique. Eu acho que ele é um bom nome, assim. Acho que todo setor do time tem um carregador de piano. No ataque do Flamengo, o piano fica com ele sempre. Não à toa, Sampaoli ficou muito chateado com o X, né? Chateado com a saída dele do Santos. Agora ele defende as cores do Flamengo e o Flamengo que vai disputar esse clássico no fim de semana, no sábado, 7h, lá em Brasília. E o Bruno Henrique fala agora sobre esse duelo contra o Vasco do Pofechô. Fala aí, Bruno. Clássico se resume em detalhes, né? E tenho certeza que o Mister essa semana preparou a equipe, está preparando para esse jogo, né? Como ele falou, a gente quer chegar na liderança nesse primeiro turno ainda, né? Então a gente vai fazer o nosso jogo e tentar surpreender o Vasco da maneira que a gente sempre está jogando. A gente falou da regularidade do Bruno Henrique. O Flamengo tem o jogo contra o Vasco e tem a Libertadores da América, né? A decisão da Libertadores da América contra a equipe do Internacional, mas vai focar, claro, porque está brigando lá em cima, está na terceira colocação do Brasileirão. Outro jogador que está se destacando também, o William Arão, né, Ana? Tem números bons aí para mostrar pra gente? Sim, olha que eu já fui muito crítica ao William Arão. Acho que ele deve me odiar. Vai ficar no nosso telaço aqui, então? É isso? No telaço? Eu acho que ele tem uma mudança de atitude em campo com a chegada do Jorge Jesus muito importante para ele, principalmente. Porque ele sempre, ou quase sempre no Flamengo, ele tinha uma responsabilidade muito de chegar na área e ele também era cobrado defensivamente. E ele não conseguia, de certa forma, ajudar
como o Cuéllar, por exemplo, que são funções diferentes, jogadores diferentes. Então ele é um jogador que ocupa muito bem espaço, aparece muito na área, mas ele tinha que ter um pouquinho mais de responsabilidade defensiva. E com o Jorge Jesus eu acho que chegou isso um pouco. Ele já se manda para a área com um pouco mais de cautela, se manda para definir, seja para finalização ou para o passe. Ele tem uma movimentação no meio-campo muito interessante com o Jorge Jesus. Eu acredito que seja a chegada do técnico, esse respiro que ele teve no meio-campo. Com a possibilidade da saída do Cuéllar, e até o fato do Cuéllar ter perdido um pouco essa questão de ser o titular absoluto. Copa América ele praticamente dançou, né? Perfeito. Então acabou caindo mais responsabilidade em cima do William Arão. Eu vi algumas pessoas falando para ele jogar na mesma posição do Cuéllar. Eu acho que é impossível ele jogar de primeiro volante. Pela característica dele, eu acho que ele até pode tentar jogar ali. Mas para o estilo de jogo do Flamengo, o William Arão tem funcionado muito como segundo volante. E agora aquele segundo volante clássico mesmo, né? O cara que ataca, que é um moderno, e que volta, né? defendendo. Eu acho que essa chegada do Jorge Jesus contribuiu muito para essa dinâmica dele em campo. Eu, pelo menos, vejo ele atuando de uma forma muito mais segura do que no primeiro semestre. No primeiro jogo treino do Jorge Jesus, a gente já via os elogios ao futebol do William Arão. Eu queria voltar aqui no nosso telaço, se possível, uns números para a gente mostrar para o grafite aqui, para quem está em casa que não acompanhou, ó. 18 assistências, 10 finalizações, 28 roubadas de bola, 21 desarmes, participação de 18% dos gols. É muita coisa. É muita coisa para um jogador da posição, né, Grafite? Mas outro dia aqui no Troca nós fizemos um comparativo do Arão com o Cuéllar, eu até comentei com o pessoal, com o Cruz depois lá, que era... A gente não podia fazer o comparativo porque o Arão é praticamente um meia. Sim. E o Cuéllar é o cara que carrega o piano, E o Arão não, agora o Arão tá voltando um pouco mais, o Arão ele tá jogando agora como se joga na Europa, o box to box, né? Ele vai, até porque agora na frente dele tem o Gerson, tem o Arrascaeta na frente dele, então ele não tem muito essa entrada, mas quando ele chega bem. Definir. Quando eles estão abertos, ele entra bem ali no meio. Isso, o gol contra o Grêmio. O gol foi contra o Grêmio semana passada, ele chegou finalizando o passe do Arrascaeta. O Arrascaeta saiu e ele entrou. Ele sabe esse time de entrar na área. E aí os números dele vê que ele é muito mais um jogador de ataque do que propriamente de defesa. E eu acho que criticavam ele muito porque o Arão não marca essas coisas, aquela coisa. Mas a função dele, ele se destacava já no Botafogo dessa maneira, de sair mais pro jogo, de ser um jogador que saía mais. E no Flamengo ele ficou um pouco mais o volante, mas eu acho que nessa posição, e eu acho que no último jogo do Flamengo, que jogou o Cuéllar e ele mais atrás, eu até perguntei para os meninos que estavam na cabine, para o Paulo e para o Lédio, se havia a possibilidade dele continuar jogando com esses dois jogadores, né? Mas a possibilidade do Cuéllar sair agora... Aliás, eu queria tocar nesse assunto, porque o Cuéllar tem uma oferta do mundo árabe, né? Tem essa possibilidade. Tem uma outra possibilidade também de Europa, né? É um jogador que sempre... foi muito bem visto pela torcida, era uma unanimidade dentro do time titular, mas com a chegada, com a mudança do treinador, com a chegada do Jorge Jesus, ele foi perdendo espaço até em função da Copa América, né? É um jogador que, rapidinho, assim, o Flamengo vai sentir falta e vai ter que ir ao mercado? Vai. Fala-se muito do Hugo Moura, que é um garoto da base, e o Jorge Jesus também tem usado garotos da base, né? Tem apostado. Mas eu acho que o Flamengo e o estilo de jogo do Jorge Jesus precisa um pouco desse cara para segurar um pouco mais a onda. Porque se cair tudo nas costas do William Arão, vai ficar sobrecarregado para a dupla de zaga. É isso. O Flamengo, então, vai enfrentar o Vasco em Brasília. A gente vai falar do Vasco daqui a pouquinho. Como é que o Luxemburgo está montando esse time para enfrentar o Vasco? O Vasco que tem aí um certo respiro na tabela. Vai enfrentar o Flamengo com mais tranquilidade em relação à zona da confusão, como gosta de dizer o Luxemburgo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com muita Série A do Brasileirão para você. 00:14, estamos ao vivo aqui no Troca de Passes e eu sempre muito bem acompanhado de Ana Thaís Matos e Grafite, a dupla hoje mais... pra ele o joinha. A dupla mais bem entrosada. Assim, ó, hoje eu tô assim, ó. Grandão. Convocado, né? Tá convocado. Exatamente. Quem tá grandão também é o professor Vanderlei Luxemburgo. Aliás, eu quero chamar a sua participação, você que tá acordadão aí com o celular na mão, com o tablet, hashtag Troca de Passes no Twitter, manda a cornetada pra cá, porque a gente tá louco pra ler cornetada aqui pro Grafite, pra Ana Thaís Matos. Você sabe que você, internauta,
Você, internauta, tem muita moral aqui no Troca de Passes, inclusive com o professor Vanderlei Luxemburgo, que vai agora aqui no Troca de Passes responder as perguntas dos internautas. E ele respondeu tudo, dá só uma olhada. Senhor Vanderlei Luxemburgo, do seu ponto de vista, o Vasco tem condições de brigar por pelo menos uma pré-Libertadores? A obrigação do Vasco é se manter na primeira divisão. Buscarmos somar pontos para podermos aí tirar o Vasco dessa confusão e o time continuar na primeira divisão do ano que vem, e ano que vem buscar alguma coisa maior. Mas se nós passarmos, tirarmos algumas rodadas de terminar a competição e que dê pra gente olhar para cima para alguma coisa, com certeza vamos buscar isso aí, mas tem que ser passo a passo. Wellington da Silva, Vanderlei Luxemburgo, sem recursos para mais contratações, o Vasco tem dificuldade para criar. Não seria hora de buscar na categoria de base os garotos para jogar no time, dando oportunidade para a garotada? Wellington, da minha maneira bem direta, eu acho que você não está mal informado, porque o que eu tenho mais feito é buscar jogadores da categoria de base. Eu estou com 6 jogadores da categoria e com um já titular, que é o Thales. E estou cada vez colocando jogadores, o Marrone da categoria de base, então o Vinícius da categoria de base. Então, eu estou buscando isso aí, é uma alternativa boa e o Vasco está acostumado a isso, a buscar jogadores na categoria de base. Isso tomou a dura. Vai aqui! Luciano Augusto, qual é o segredo para motivar os jogadores em meio a tantos problemas? Os problemas do Vasco vêm há algum tempo, né? E a motivação maior que eu tenho mostrado para os jogadores é nós mostrarmos dentro do campo que nós estamos querendo resgatar o Vasco. E o torcedor já abraçou essa ideia e a diretoria entendeu também, os poderes do Vasco também entendeu que não adianta brigar, que tem que o Vasco se unir para poder o Vasco voltar a ser o Vasco que todos nós conhecemos. E a maior motivação é você ser profissional o tempo todinho. Não pode brincar, você não vai lá para brincar, é profissional. Então você se doa o máximo sempre. Tá na história do Vasco da Gama. E aqui para construir uma história. Pai Santana. O Vasco tem previsão de quando terá um centroavante, visto que o time passa nenhuma dificuldade ofensiva sem um jogador com tamanha importância. Não é um privilégio do Vasco. Muitas equipes jogam sem centroavante. E criaram a coisa do centroavante, né? E o centroavante é aquele que ficava lá na frente, como poste, que era antigamente lá atrás, que era o jogador de referência para segurar os zagueiros. Esse praticamente acabou no futebol. Criaram isso como se fosse uma necessidade muito grande. Você pode montar um time sem ser necessário de ter um jogador que fica ali na frente. Respondeu tudo com muita categoria o professor Vanderlei Luxemburgo. E eu gostei quando ele falou da questão de usar os garotos da base, porque o Vasco tem ido ao mercado, tem tentado possibilidades. O Arthur Cabral, por exemplo, do Palmeiras, o atacante, o Vasco espera ainda uma resposta, tem ideia, mas assim, tá usando a base, né? Tá usando a base, mesclando jogadores mais experientes. Lógico que não pode só pegar tudo da base e botar para jogar. Tem que ter alguns jogadores experientes. Não é por isso que ele está indo no mercado, trazendo jogadores que podem agregar, acrescentar, ajudar a entrada desses garotos na equipe. Tem que ter uma base mais experiente para introduzir esses garotos. E o Luxemburgo consegue fazer bem esse... O Luxemburgo conseguiu trazer para o Vasco uma coisa que o Vasco até ontem não tinha. É o quê? É o jogador querer vir para o Vasco. Eu não vou ser hipócrita falar, porque que até então os caras, o Vasco me ligou, mas os caras sabem atraso de salário, essas coisas. E quando tem um treinador como o Luxemburgo, no caso, ele trouxe o Richard, ele trouxe o outro menino do Corinthians também junto lá. O Richard então, os jogadores se propõem a vir para o Vasco hoje muito, o quê? Pelo Luxemburgo estar lá, de expor a situação, a gente tem uma situação assim, mas vem que a gente vai conseguir levar o barco. E ele está conseguindo fazer isso. E essa questão... O Richard jogou muito contra o Avaí. E essa questão de você ser contra franco... o Goiás, perdão. Ser franco com o torcedor é muito legal. Amigo, não tem essa de pré-Libertadores, não tem essa de Sul-Americana. É se manter na Série A. Isso é legal do torcedor ouvir do treinador, não é, Ana? Porque o Vasco já fez um campeonato ano passado aqui, né? Vem, né? Sobe e desce, sobe e desce. E eu acho que os dois encontros são legais, né? Eu trabalhei no Vasco e Goiás no final de semana. O primeiro tempo do Vasco foi um jogo muito bom. O Vasco está muito consciente das suas ações, dentro das suas limitações. O Thales Magno jogou muito.
Quando a gente fala jogou muito, eu vejo muita gente comparando o Thales Magno com outro, com fulano. Pro futebol do Vasco, para o que o Vasco tem apresentado e tem evoluído, ele tem jogado muito. Tanto que foi convocado para a seleção sub-17, tem toda essa questão de vai viajar, foi viajar com o Vasco, inclusive, o Vasco tem a expectativa que ele seja liberado. E eu acho que são peças importantes. O Luxemburgo tem conseguido encontrar recursos dentro do time, né, nas categorias de base. Ele é um menino muito novo, vai desenvolver. Ele tem uma passada do lado esquerdo para a direita, que ele puxa sempre um marcador com ele. Eu achei uma atitude importante para um jogador jovem, como é o Thales, né, e nesse momento difícil que vive o Vasco. Então, acho que só de ter atitude já mostra uma grandeza. Já mostra uma personalidade de um garoto só de 17 anos, entre outros nomes que o Luxemburgo tem encontrado. Eu acho que o Vasco sentiu falta no segundo tempo contra o Goiás de uma referência no meio-campo. Aí, se eu tivesse a possibilidade de ouvir o Luxemburgo, eu queria entender um pouco porque ele coloca o Lucas Mineiro num primeiro momento e o time dá uma recuada automática, assim, perde um pouco aquela sua referência. Eu acho que isso está faltando um pouquinho para o Vasco. Como não encontrou no mercado e ainda não encontrou no próprio time, então ele vai desenvolvendo. A referência dele hoje é o Pikachu. Não, né? Não somente o Pikachu, mas ele conseguiu uma movimentação legal com o Pikachu no primeiro tempo. A partir do momento que o Ney Franco entendeu isso, colocou um jogador para impedir o Pikachu de subir, de se mandar para a área. Então, acho que tem essa ausência de referência, que pode ser um 9, pode ser um meia, pode ser um volante que vai sair mais para o jogo. Ainda não aconteceu. Vai acontecer porque o trabalho do Luxemburgo está em evolução e o Vasco tem evoluído com ele. Ô Grafite, e essa questão do Thales Magno, hein? É um jogador que é muito jovem, é um jogador que, como a Ana disse, está na lista de concentrados, está em Brasília, mas não foi desconvocado pela CBF, pela Seleção Brasileira, que está disputando esse torneio Sub-17 e vai disputar o Mundial que vai ser aqui no Brasil, né? Como é que fica a cabeça do jogador? Porque é uma queda de braço que a gente já viu, por exemplo, em outros clubes, como o Santos com o Rodrigo, que ia se despedir, tinha a questão do torneio de Toulon. Enquanto tem essa queda de braço, clube e CBF que não conversam, não chegam a um acordo, como é que fica a cabeça do jogador sem saber que vai jogar? Fica um trevo, né? Igual a gente fala no futebol, né? Fica um trevo, porque ele não pode se expor contra a seleção brasileira, porque passa pela cabeça dele, se eu não for para a seleção agora, eu não posso ir mais, pode fechar, pode criar alguma coisa. Ele não pode se ir contra o clube porque é a instituição que paga o salário dele, ele está lá diariamente, pode causar um mal-estar e ele está num momento muito bom, crescimento, entrando na equipe, sendo titular, jogando bem. Eu acho que isso aí devia ficar, eu acho que ele devia ficar ausente dessa discussão e deixar o clube decidir com a CBF. O clube chegou no acordo da CBF, não, vai se apresentar a seleção. Ele pega e vai para a seleção, mas o momento do Vasco hoje, ele seria muito melhor ele permanecer e ajudar o Vasco nesse jogo importante, né? A responsabilidade é de quem? É da CBF que não responde ou é do clube que ainda tenta e coloca o jogador na lista de relacionados, Ana? É muito complicado isso, né? Porque o nosso calendário não ajuda também, né, André? Os clubes assinaram. Quando hoje o Martim fez, o nosso companheiro aqui do Globoesporte.com, o Martim Fernandes, fez um questionamento. Quem está ansioso pela volta dos campeonatos estaduais? Só um parênteses. Então agora é o momento de a gente discutir, não quando for começar o campeonato lá em fevereiro. Eu acho que é a mesma coisa essa questão das datas. Então é complicado para o jogador, porque ele ainda tem 17 anos, ele tem coisas para desenvolver, claro. Ainda muita coisa para desenvolver e faz parte desse processo. Focar ou não para o jogo. Está na seleção brasileira, né? Tem uma Olimpíada no ano que vem, ele pode ser um jogador convocado para uma seleção olímpica, inclusive que vai ser convocada amanhã. Agora, aí em Brasília a gente está vendo imagens da chegada do agora o Vasco está no limite do seu elenco, né? E ele é um jogador fundamental para o Vasco da Gama. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de bom senso aí também nessa altura do campeonato das duas partes. Nem só a pressão do lado da CBF, nem só a pressão do lado do Vasco. Acho que é legítimo o Vasco cobrar da CBF que ele não seja convocado nesse momento pela situação. Mas, ao mesmo tempo, abre um precedente, né? Até porque nas vias normais, ele não estaria sendo utilizado num profissional agora, com 17 anos, sendo uma referência, né? Ele estaria sendo reserva, entrando aos poucos e talvez uma convocação não faria tão mal para o clube. Não iria fazer a diferença. Mas agora, como há a necessidade do Vasco de ter essa renovação dos meninos, do Luxemburgo está usando os meninos, torna o caso um pouco mais complexo. Pelo jeito isso aí vai se arrastar ainda amanhã, né? Existe uma possibilidade, né? Se houver uma conversa, se houver uma liberação, mas em outros casos, no torneio de Toulon, que foi um pouco antes da Copa América, né? Ou simultânea à Copa América, a gente viu que a CBF não liberou jogadores como o Rodrigo, como o Antony e outros que foram convocados. Então, assim,
Se a postura da CBF foi daquele jeito no torneio de Toulon Sub-23, entendo que não vai ser diferente agora. Então, se o Vasco, inclusive, corre o risco, se escalar o jogador, pode perder pontos, porque né, existe um regulamento, existe uma regra ali e é algo que o Vasco corre o risco. Entendo que não vale a pena também correr esse risco, né, Grafite? Não vale a pena. Se for para perder pontos, escalar o jogador, mesmo o Vasco vencendo a partida contra o Flamengo, mas depois perder os pontos, o que adiantou? Eu acho que tem que ter o bom senso, como a Ana colocou, entre o teu Se as clube coisas fossem claras, né, Gra? A confederação As coisas não são claras. Sabe, se o menino, de repente, não joga e depois vai sofrer alguma coisa lá dentro, as coisas não são claras. Então, por isso, o óbvio é liberar o jogador e jogar sem ele, mas porque a gente não sabe o que vai acontecer com ele depois disso, né? A gente está elogiando tanto a seleção brasileira, esse trabalho do Tite, né, essa coisa de organização, né? Falta um pouco também nesse lado administrativo. É um trabalho que está sendo feito nas divisões de base também, que é o quê? A divisão tem que olhar agora, tem que fazer um trabalho decente na divisão de base. Mas essa comunicação não está legal, né? Chegar, mandar um ofício, gente, não escala, pronto. E-mail, WhatsApp. Mas tudo isso que a gente fala aqui vai cair tudo numa coisa, o calendário. Vai cair no calendário. E o calendário brasileiro é assim, não tem como. E os clubes assinam lá quando começa o ano. O Internacional trouxe novidades, né? O